Amém. Bom dia, graça e paz. Queria orar com você antes da gente começar. Pai, nós te damos graça, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade de estar aprendendo mais da sua palavra, Senhor, ouvindo aquilo que está no seu coração. Nós queremos, de fato, abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Nós oramos por clareza do teu Espírito, Senhor, a respeito da sua palavra, Pai, que possamos ser rápidos em colocar em prática aquilo que o Senhor nos instruir, nos direcionar essa manhã. Eu creio mesmo nós saindo daqui transformados, Senhor, por conta da sua presença, da sua palavra. Nós te agradecemos por essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, como o pastor Pedro falou, a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo da carta aos Coríntios, a carta de 1 Coríntios, né? Já estamos chegando quase no finalzinho. Hoje a gente vai ver do capítulo 12 ao capítulo 14, mas eu queria fazer uma recapitulação rápida daquilo que a gente já viu. A gente vai destacar um pouco mais do contexto daqui a pouco, mas a gente viu do capítulo 1 ao capítulo 4 no primeiro dia, onde a gente viu um pouco das problemas de divisão que havia na igreja, né? Paulo foi informado por outras pessoas que na igreja de Coríntios havia divisão, e ele escreve a carta dele, essa carta principalmente, na verdade, dentre alguns pontos, para combater as divisões. A gente vai ver um pouco mais sobre isso também nessa manhã. A gente viu do capítulo 5 ao capítulo 6 sobre o problema da imoralidade que havia na igreja de Coríntios. Paulo vai dizer que imoralidade tal que nem havia entre algumas pessoas no mundo, tamanho nível de imoralidade que havia no caso de um irmão daquela igreja. Aí a gente viu do capítulo 7 aqui sobre questões para os solteiros e para os casados. Vimos também do capítulo 8 ao capítulo 10 sobre a questão da liberdade cristã, sobre algumas questões relacionadas à comida sacrificada a ídolos, ao culto nos templos. E aí, a partir do capítulo 11, semana passada, a gente teve nosso escola dominical online, onde a gente viu sobre a questão do véu e sobre a questão da ceia do Senhor. E eu queria destacar isso porque Paulo ele começa no capítulo 1 ao capítulo 4 falando essas acusações, se é que eu posso dizer assim, ou desses relatos, melhor dizendo, que chegou para ele a respeito da igreja, sobre a questão da divisão, sobre a questão da imoralidade. No capítulo 7, Paulo começa a responder algumas perguntas dos coríntios. Questões sobre o casamento, questões sobre as comidas sacrificadas aos ídolos, porque a pessoa chegava lá na vendinha da feira lá da cidade, tinha lá a pessoa vendendo uma carne que foi consagrada ao Deus tal. E aí Paulo disse, vai comprar na feira, nem pergunta de quem é, para não ir contra a consciência, só... E aí Paulo vai trazer algumas coisas que a gente já viu nas outras semanas, também. Se você quiser, você pode estar acompanhando nosso canal do YouTube. Tem inclusive lá no... Se você botar lá playlist, tem uma playlist só com as ministrações a respeito de 1 Coríntios. Mas aí no capítulo 11, Paulo começou a abordar algumas questões também sobre o culto, sobre o uso do véu, né, sobre as mulheres usarem o véu durante o culto. E aí, para entender um pouco mais, você pode ver a escola dominical online de semana passada, sobre a questão da ceia. E agora no capítulo 12, eu queria ler com você, capítulo 12, versículo 1, Paulo vai começar a falar sobre a questão dos dons. Perdão, sobre a questão dos dons no culto também. Então, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1. Abriu, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E a gente vai lendo e vamos dando umas pausas aqui, a gente vai ler em conjunto esses capítulos essa manhã. Mas eu acho interessante aqui, porque Paulo está dizendo para os coríntios que ele não queria que os coríntios fossem ignorantes, ou não fossem, algumas versões vai dizer desinformados, ou não fossem conhecedores sobre os dons espirituais. Nós somos chamados para entender sobre os dons. Mas uma coisa a destacar, a gente observar, é que a igreja de Coríntios não era uma igreja em que não haviam manifestações. A igreja de Coríntios, na verdade, havia tanta manifestação que a gente vai ver daqui a pouco, no capítulo 14, Paulo botando ordem e decência, porque as manifestações estavam acontecendo de uma forma desordenada. E Paulo vai dizer que Deus não é Deus de confusão. Deus tem uma maneira correta dele agir e fluir no culto. Você consegue me entender? Inclusive no capítulo 14 também a gente vai ler lá, que ele vai dizer que o espírito do profeta é sujeito ao profeta.
Amém? A gente não é possuído pelo Senhor para fazer a vontade dele, para operar nos dons. Mas é importante a gente destacar isso, Paulo falando no capítulo 1, que para os coríntios não faltava dom algum. É possível a gente operar no dom sem entender o que está acontecendo. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente opere no dom, que a gente flua no dom, entendendo o que é que Deus está fazendo. Entendendo o que é que está acontecendo no nosso meio. Você consegue me entender? Não é só fluir no, vamos sentindo aqui e a gente vai indo. Não, Deus nos chama para nós entendermos mesmo. Nós não sermos ignorantes a respeito dos dons. Nós precisamos entender. E eu acho até importante destacar isso, porque, sem dúvida, a falta de compreensão dos dons pode atrapalhar o mover. Você consegue me entender? Pode fazer a gente agir da maneira que não é da vontade de Deus ou de forma desordenada, mas não é o simples entender o dom que faz o dom acontecer. A gente vai ver e vai checar isso daqui a pouco, mas o dom ele se manifesta de acordo com a vontade de Deus. Você consegue me entender? A gente não é controlador da manifestação do dom do Espírito. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, rapaz, eu quero dar uma profecia para você, então segura aí que eu vou carregar o meu poder e vou lançar uma profecia para você. Isso não existe, amém? Deus, ele opera e ele fala quando ele quer, no momento que ele quer e no momento oportuno. E por isso até a importância da gente estar no lugar da necessidade. Você consegue me entender? O dom vai operar de acordo com a vontade de Deus. Mas no versículo 2 ele diz assim: sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Na NVI diz: vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. A igreja de Coríntios, a cidade de Coríntios, era uma cidade que havia muitas religiões. Na verdade, era uma cidade muito grande daquela época que abarcava um monte de gente. E aí vinha gente de todo tipo de religião, e tinham todo tipo, obviamente, de religião, né? Como disse, perdão. Mas Paulo ele destaca aqui, quando vocês eram pagãos, vocês eram conduzidos por ídolos mudos, pelos deuses falsos. Os deuses falsos guiavam vocês. E eu quero até abrir o parênteses e destacar que o nosso Deus ele não é mudo, amém? O nosso Deus, ele fala. Nós não estamos sendo guiados por ídolos mudos, mas por um Deus que fala a nós. E mais do que isso, antes a gente era conduzido por esse mundo, conduzido pelas coisas dessa terra. No caso deles aqui, muitas vezes religiões mesmo, de demônios mesmo, possessos, mas Deus não nos leva assim, Deus não nos guia assim. Nós não somos conduzidos por demônios, nós não somos possuídos, Deus ele fala conosco. No versículo 3 ele diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou Jesus seja amaldiçoado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E aqui Paulo começa a destacar como é a forma do Espírito de Deus agir. Eles, antigamente, pelos pagãos, pelas outras religiões, eles eram conduzidos de uma forma. E Paulo agora vai começar a mostrar qual é a forma do Espírito Santo agir. E a primeira coisa que ele destaca é que o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. A manifestação do Espírito é para glorificar a Deus. Não é para nos glorificar, não é para chamar a atenção para nós. E nem pode, misericórdia, ninguém pode chegar para o Espírito de Deus e dizer assim: ó, Jesus é pouca coisa. Ó, esquece Jesus e vai pensar em outra coisa. Ou então, olha, Jesus mas não é tão importante assim na nossa vida. Ninguém pelo Espírito de Deus pode dizer amaldiçoado seja Jesus. E eu acredito que Paulo aqui está dizendo aqui uma ressalva para que os irmãos não fossem enganados de alguém dizendo que pelo Espírito de Deus estivesse dizendo agora, a partir de agora esquece Jesus e a gente vai seguir aqui uma nova religião. Isso não existe. Ninguém pelo Espírito de Deus vai dizer Jesus seja amaldiçoado. O Espírito Santo ele veio para glorificar a Cristo. Mas ele também diz que ninguém diz Jesus é o Senhor sem ser pelo Espírito de Deus. E eu quero enfatizar algo aqui, é que o único Espírito que nos leva para Deus, que nos leva para Cristo, é o Espírito Santo. Rapaz, eu vou buscar aí outros espíritos aí que me levem. Você já deve ter ouvido a frase que todas as religiões levam a Deus. Meu irmão, isso não é verdade.
O único intermediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. E o único Espírito que nos leva a Cristo é o Espírito de Deus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Ele diz no versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A gente vai ler as manifestações do Espírito daqui a pouco, mas, mais uma vez, não existe o Espírito da cura. Sabe, existe o Espírito Santo e o Espírito da cura. E junto com ele também tem o Espírito da fé. E o Espírito, quando a gente fala do Espírito da fé, a gente está falando dessa essência da fé, amém? Eu criei, por isso falei. A gente não está falando de um outro Espírito que opera em conjunto. Você consegue me entender? Porque é um só Espírito. É o mesmo Espírito que opera todas essas coisas. É o Espírito Santo. E aqui Paulo vai começar também a já formar o terreno para aquilo que a gente vai ler daqui a pouco, mas aquilo que ele está falando desde o começo da carta, do problema das divisões. Paulo aqui está dizendo, ei, é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas. É o mesmo Senhor que distribui todos os serviços. E é o mesmo Deus que realiza todas as coisas, tudo em todos. Sabe, as manifestações, os dons do Espírito são concedidos pelo Espírito Santo. O chamado, o dom ministerial e o ministério de socorros, a gente vê lá em Efésios, no capítulo 4, que ele concedeu dons aos homens. Ele quem? Aquele que desceu, que foi o mesmo que subiu, que é Cristo Jesus. Mas no final de tudo, quem opera é Deus. Afinal de contas, é um Deus só. Amém? Paulo destaca aqui no versículo 6, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E isso aqui é importante da gente entender. O Espírito Santo ele vai se mover, ele vai agir com um propósito, com um fim proveitoso. O Espírito Santo não vai agir apenas para um espetáculo. O Espírito Santo não vai agir só para entreter a gente. O Espírito Santo vai agir com um fim, com um objetivo, com um propósito. E aqui ele diz no versículo 7 que a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Ninguém recebeu todos os dons do Espírito. Não existe o super crente, que agora tem tudo e não precisa de mais ninguém. Não, ela é concedida a cada um. E a cada um é a cada um, literalmente. Existe algo da parte de Deus sobre a sua vida para operar para a vida do seu irmão. Você consegue me entender? Ninguém é excluído no corpo de Cristo de não ter recebido um dom, uma capacidade, uma inspiração. Não, a manifestação do Espírito é concedida a cada um com um fim proveitoso. No versículo 8 ele diz, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. A gente não vai se delongar nos dons aqui do Espírito, de detalhar cada um deles, mas só para listar aqui rapidamente, muito rápido sobre cada um. Geralmente a gente divide as manifestações do Espírito em 3 grandes blocos. Os dons de revelação, que são os dons que revelam algo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de Espírito. A palavra de conhecimento é uma partícula do conhecimento de Deus dada a você no momento específico. É uma revelação da parte de Deus sobre algo que aconteceu, sobre um fato que é concreto. Você consegue me entender? Por isso que geralmente a gente resume dizendo que a palavra de conhecimento é algo sobre o presente ou sobre o passado. Mas é algo da parte de Deus, um conhecimento que vem de Deus sobre algo que já aconteceu. A palavra de sabedoria é uma partícula dessa sabedoria de Deus também compartilhada para nos dar o entendimento de como agir de acordo diante de uma situação que ainda vai acontecer.
Por isso que a gente realmente resume também que a palavra sabedoria é algo sobre o futuro. Né? A gente tem alguns casos na Bíblia de Deus revelando coisas que iriam acontecer e compartilhando também a estratégia para se prevenir ou para antecipar possíveis danos. A gente vê, por exemplo, lá em Atos capítulo 11, quando Ananias, guiado pelo Espírito de Deus, prevê uma fome que viria, e ele se reúne com a igreja para reunir e já começar a coletar ofertas para ajudar os irmãos que estariam necessitando em Jerusalém. Você percebe uma inspiração de Deus para algo que ainda não tinha acontecido, e também a estratégia para que aquilo pudesse ser resolvido, uma palavra de sabedoria. E o discernimento de espírito é um entendimento, uma compreensão espiritual de qual espírito está agindo. Então, talvez de uma situação, alguém vai olhar e dizer assim, rapaz, dado por Deus, amém? É diferente de, eu acho que isso é de Deus, eu acho que não. É uma compreensão espiritual, é uma clareza dada por Deus de qual espírito está agindo. Lá em Atos, diz certa vez que Paulo, se não me engano era Paulo e Silas, estavam caminhando, e uma menina começa a dizer, esses homens são servos de Deus, esses homens são servos de Deus. E olha que era uma coisa que é verdade, amém? Paulo e Silas eram servos de Deus. Mas em certo momento, Paulo se vira e diz, sai dessa menina, expulsa o demônio da vida dela. Porque aquilo não era de Deus, não era Deus falando, era um demônio usando ela para falar o que até que era verdade. Mas no momento errado, na situação errada, inspirado por um demônio. E essa compreensão veio da onde? Um discernimento de espírito, entendendo qual espírito estava atuando naquela situação. A gente diz que os dons de poder são a operação de milagres, dons de curar e o dom da fé. O dom da fé é uma fé especial que a gente diz. Não é a fé que a gente tem, porque aqui ele diz que a cada um foi dado, amém? E não existe essa de um tem fé e outro não tem. Afinal de contas, você é salvo pela fé, você tem que ter fé, amém? Você não tem como dizer que está em Cristo e dizer que não tem fé. Eita, que pena que eu não recebi o dom da fé. Não. O dom da fé é uma fé especial para uma situação extraordinária. É quando alguma pessoa diz, é como se Deus enchesse a medida de fé que a gente tem para suprir uma necessidade ou uma causa extraordinária. Mais uma vez, a operação, ela tem um propósito de edificação da igreja, de ajudar alguém, tem um fim proveitoso, amém? Não é a fé que a gente usa no dia a dia. Os dons de curar, aqui a gente está sendo que está no plural, existem diversos e diversidade nos dons de curar, e é de fato o dom produz cura, amém? E nós temos aqui a operação de milagres. Só mais uma ressalva aqui sobre o dom de curar, isso não significa também que a gente não deve orar por cura, amém? Existem momentos em que Deus vai usar pessoas com esse dom, além do usual, para curar em situações diversas. Né? A Bíblia diz sobre casos de pessoas que eram curadas, por exemplo, Naamã, no rio, que foi curado ao mergulhar no rio 7 vezes. A gente vê Jesus curando a todos em momentos extraordinários também, de multidões, e o dom operando ali. A mulher do fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus e ela é curada. O dom operando naquele momento. Mas a Bíblia diz que nós devemos sim pôr as mãos sobre os enfermos. Aqui ela está falando sobre uma operação específica, principalmente no contexto aqui da igreja. Você consegue me entender? E a operação de milagres é a operação de algo que foge das leis naturais, físicas, visíveis, tudo aquilo que foge daquilo que é natural. Uma multiplicação de pães, sobre dons de cura, a gente também tem a sombra de Pedro operando, um mar se abrir, tudo isso foge daquilo que é natural. E tem os dons de expressão vocal, que é a variedade de línguas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá no capítulo 14, mas aqui não é a oração em línguas usual que a gente ora. Aqui é um dom dado para alguém em um certo momento, para, de fato, ter esse fim proveitoso da edificação da igreja. Como a gente vai ver no capítulo 14 com mais calma, a oração em línguas ela edifica a si mesma. Aqui é de fato com o propósito da edificação da igreja, com a edificação do outro. A interpretação dessas línguas e a profecia, que é o falar inspirado por Deus, mas a gente vai falar disso já já. No versículo 12 ele diz assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aqui eu quero chamar a atenção, eu gosto muito do que Paulo vai começar a falar a partir desse trecho, assim como antes, amém? Mas Paulo, ele vai começar a destacar como todos nós somos um corpo em Cristo. E é interessante porque talvez alguém queira se excluir de fazer parte do corpo de Cristo ou queira excluir outro. E Paulo aqui, a gente vai ver que ele vai tratar essas duas causas. No versículo 15 ele diz, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. E eu quero destacar isso, sabe? Apesar de nós sermos diferentes, apesar de nós termos características e dons diferentes, nós somos um corpo só. Eu não posso ser corpo com um grupo de pessoas. Você consegue me entender? Eu não posso ser corpo só com algum conjunto de membros. Paulo diz, olha, quer escravo, quer livre, quer homem, quer mulher, quer judeu, quer bárbaro, todos nós, a todos foi dado beber do mesmo Espírito. Todos somos batizados no mesmo corpo. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Com pessoas iguais ou diferentes. Na verdade, com pessoas diferentes. E inclusive ele vai dizer que essa é a graça, é que assim como o corpo tem muitos membros, assim também nós recebemos um dom individualmente, características e habilidades especiais da parte de Deus para cooperar junto. Mas o que me chama a atenção é que ele começa dizendo, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Sabe, irmão, a gente não pode se excluir do corpo. Eu ainda ouso dizer que a gente não pode se excluir do corpo, nem para evitar coisa para a gente. Mas eu acho que eu não faço parte do corpo de Cristo, não. Eu sou de Cristo, mas eu não sou o pé. Então eu não sou do corpo de Cristo. Rapaz, eu até creio em Cristo, mas eu não sou como aquela pessoa, então eu não faço parte do corpo de Cristo. Então eu nasci para ser uma mão isolada. Isso não existe. Você faz parte do corpo, querendo ou não. Ou então você não está em Cristo, amém? Mas não existe o caso de estar isolado do corpo. Paulo disse, se o pé disser eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. É possível alguém dizer assim, rapaz, eu não vou participar do corpo porque eu não quero estar junto com o corpo. É uma decisão. Mas isso não faz você estar fora do corpo. Isso só faz com que você não atue naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Você consegue me entender? Paulo aqui, ele primeiro atua e ele destaca a pessoa que se exclui do corpo. Se eu disser que, porque eu não sou mão, não faço parte do corpo, você não deixa de ser. Versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos maior honra. Também os que em nós são decorosos, não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Paulo aqui destaca também, assim como ninguém deve se excluir do corpo, assim também a gente não tem o poder de excluir ninguém. Porque o pé não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E eu amo a comparação que Paulo diz, que ele diz, olha, os membros em nós que não são belos, não são decorosos, a gente reveste de honra. A gente decora eles. E aquilo que menos parece ser decoroso, menos parece ser belo, a gente concede mais honra. Aquilo que nem é visto. Aquilo que parece tão desprezível, talvez olhando naturalmente, a gente sabe que é necessário no corpo. Paulo diz, foi assim que Deus fez, concedendo mais honra àquilo que menos tinha. Agora, qual é o propósito disso? Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros.
Deus tem um propósito de depositar um dom sobre cada um. Deus tem um propósito em coordenar de forma que aquilo que parece ter menos honra seja algo honrado. Qual o propósito de tudo isso? Que nós tenhamos igual cuidado de uns para com os outros. E o que é esse? Como é que a gente pode observar esse igual cuidado? Versículo 26 ele diz: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. O propósito de Deus ter coordenado assim o corpo é para que nós tenhamos igual cuidado de um para com os outros. De forma que, se um sofre, todos sofrem com ele. Se um se alegra, se um é honrado, com eles todos se regozijam. E eu fiquei meditando sobre isso esses dias, e eu quero incentivar você também a meditar sobre isso. Será que nós temos igual cuidado uns para com os outros? Amém? Pergunta para nós mesmos, amém? Cada um se responde a si mesmo, amém? Mas será que nós temos igual cuidado de uns para com os outros? E como é que eu posso avaliar isso? Quando o irmão meu sofre, eu sofro com ele? E quando o outro irmão sofre, eu sofro com ele também? Porque esse é o igual cuidado. É que se meu irmão aqui sofre, eu sofro com ele também. Mas se o meu outro irmão sofre, eu sofro com ele também. Se meu irmão aqui se alegra, eu me alegro com ele também. Mas se o meu outro irmão também se alegra, eu também me alegro com ele também. Esse é o igual cuidado de um para com os outros. Você consegue me entender? Versículo 27 ele diz: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Ou dizendo, afinal de contas é isso que faz sentido, a gente é todo membro do mesmo corpo. Individualmente a gente é membro desse mesmo corpo. Então, se um membro sofre, é lógico que a gente vai sofrer com ele. Se um se alegra, é óbvio que a gente vai se alegrar com ele. Essa deve ser o normal para a gente. Você consegue me entender? Versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E aqui, abrindo parênteses, aqui Paulo não está dando ordem de importância, amém? Em primeiro lugar, vem os apóstolos, em segundo lugar, na igreja, vem os profetas, em terceiro lugar, vem os mestres. Aqui nem falou claramente, pastor, a gente entende que governo aqui se refere a isso, mas então, estamos rebaixando. Não, Paulo aqui está falando da ordem que se manifestou, que surgiu na história da igreja. Primeiro vieram os apóstolos, depois os profetas, e aqui ele vai seguir na lista. Mas no versículo 29 ele diz: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Só para destacar aqui, a gente vai destacar um pouco mais sobre oração em línguas daqui a pouco, como disse, mas aqui quando Paulo diz todos oram em outras línguas, obviamente a resposta para todas essas perguntas aqui é não, amém? Mas aqui Paulo não está falando da oração em línguas usual que a gente ora. Paulo está falando aqui sobre o dom que ele falou lá no começo do capítulo, sobre a variedade de línguas, amém? Mas no capítulo 13 ele diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu penso que eu não tenho nem muito o que comentar sobre esse capítulo 3. A gente vai ler muito, eu acho que o próprio capítulo já nos ministra muito, mas eu acho interessante que Paulo destaca aqui que ele veio falando aqui sobre os dons, mas ele diz, olha, de nada adianta ter o dom. De nada adianta ter também todo o conhecimento do mundo, conhecer toda a ciência. Aqui Paulo está falando para um tempo em que, tempo dos grandes filósofos, ele diz, o que adianta tudo isso? Não adianta de nada. E nem adianta eu fazer boas ações. Não adianta nem eu entregar todos os meus bens aos pobres e entregar meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveita. E de fato, Deus não está atento apenas àquilo que a gente faz, mas à motivação com a qual a gente faz. Você consegue me entender? Se não tiver amor, de nada adianta. E o que é esse andar em amor? No versículo 4 ele diz:
O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pensando que não tem explicação melhor desse versículo do que ele próprio, eu vou ler de novo. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Rapaz, esse versículo aqui é algo para a gente estar meditando diariamente. E eu gosto, eu amo, as duas partes que eu sempre gostei nesse versículo foi: eu não busco os próprios interesses, mas de um tempo para cá tem me chamado muita atenção esse final que diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu acho que essa é uma característica do amor muito importante nesses últimos dias. Esse amor que é paciente, que espera o melhor das pessoas, que crê na mudança das pessoas. Um amor que suporta os erros das pessoas. Um amor que sofre por amor às pessoas. Paulo vai falar, não sei se quantos aqui estavam presentes, eu lembro no capítulo 6, sobre, por exemplo, de alguém maduro na igreja que suporte erros das pessoas imaturas, injustiças pequenas, por conta de não querer levar o irmão para a divisão, não querer levar o irmão na justiça por causa pequena, particular. Esse é o amor que tudo sofre. Esse amor que suporta. Esse amor que espera. Esse amor que tudo crê. E que, inclusive, no capítulo 2, Paulo espera que esse amor seja confirmado quando o irmão que havia pecado e cometido tamanha atrocidade no meio da igreja se arrepende e quer voltar. E aí, esse amor ainda crê na mudança dele? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No versículo 8 ele diz: o amor jamais acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aqui Paulo está destacando que o amor nunca vai passar. A profecia, a gente vai precisar da profecia aqui enquanto a gente está na terra, amém? Quando Jesus voltar, e é quando vier o que é perfeito, o perfeito é ele, amém? E aqui até um respaldo: existem pessoas que não creem na continuidade dos dons. Acredita que os dons eram só para os tempos dos apóstolos e acabou. Mas aqui diz que até que o perfeito venha, e o perfeito ainda não veio, amém? O perfeito é Cristo. Quando ele vir e quando ele governar, aí a gente não vai precisar mesmo mais não. A gente vai estar no céu. Para que a gente vai precisar de profecia no céu? A gente vai estar vendo ele. Não vai precisar de nada. A gente não vai nem utilizar mais: eita, eu vou estudar isso aqui, e a gente vai entender tudo. A nossa mente, o nosso corpo vai ser transformado. Ele está dizendo: isso tudo vai passar. As línguas, você não vai estar preocupado em se edificar a si mesmo no céu, não, amém? Eita, eu preciso me encher do Espírito Santo aqui, porque, cara, você vai estar no céu. Você vai estar em outro nível. Ele disse: isso vai passar. Mas o amor não. Porque no céu a gente vai andar em amor, amém? O amor jamais acaba. O amor jamais vai passar. E é por isso que ele vai dizer aqui: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O amor não. O amor não vai ser aniquilado. A gente não vai estar no céu sem amor, não. Mas sem profecia a gente vai estar. Porque não vai precisar mais. Ele diz no versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Aqui ele está falando sobre a mesma coisa, amém? Ele está dizendo: olha, assim como quando eu era menino, eu andava como menino, pensava como menino, agia como menino, e quando cresci, desisti das coisas de menino, hoje eu ainda uso profecia, conhecimento, oração em línguas, mas vai chegar o dia em que eu vou desistir dessas coisas. Eu não vou precisar mais delas, porque eu vou estar em outro nível. O perfeito já vai ter vindo. Ele diz: porque agora eu vejo como um espelho obscuro, não consigo ver a imagem perfeita, é só um reflexo. Mas vai chegar o dia em que eu vou ver como eu também sou conhecido. Ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Afinal de contas, quando o perfeito vir, quando ele vier,
você não vai precisar de fé. Porque você vai estar vendo, amém? A fé é a certeza daquilo que não se vê. Quando você vê a ele face a face, você não vai precisar de fé para acreditar que ele... Aí é demais, meu irmão. Você não vai precisar de fé. E você também não vai precisar de esperança. Porque você vai esperar mais o quê? A nossa esperança é a volta dele. Já vai estar cumprida. Mas o amor vai permanecer. Porque a gente vai continuar andando em amor. Por isso, permanece hoje esses três. Mas o maior destes é o amor. No versículo 14 ele diz, então, segui o amor. E procurai com zelo os dons espirituais. Mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Aqui Paulo agora vai começar a falar mais especificamente sobre a questão, mais uma vez, ele está falando aqui sobre questões do culto público. E aqui Paulo ele vai falar que desejava que a gente desejasse os dons, amém? Nós precisamos desejar os dons, amém? A gente não escolhe quando o Espírito vai agir, a gente não tem como forçar o Espírito a agir, a gente deseja e se coloca à disposição dele. E aí ele age quando ele quer, da forma que ele quer. Qual é o nosso papel? Desejar com zelo, procurar com zelo. O que é procurar com zelo? É desejar, é se colocar disponível para o Senhor. Amém? E aí ele vai começar a dizer que ele deseja mais que os irmãos profetizem. E não porque a oração em línguas é menos poderosa do que a profecia. Mas você imagina eu vindo aqui essa manhã e passando 50 minutos aqui orando em línguas. Eu ia sair muito edificado, amém? 50 minutos de oração em línguas, meu irmão ia sair aqui focando. Mas você ia sair como? A gente vai ver como a gente ia sair. Versículo 5 ele diz assim, eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Mais uma vez aqui, Paulo ele destacou que a profecia ela serve para exortar, edificar e consolar. Mas a oração em línguas ela edifica só a si mesmo. Aí Paulo está dizendo que no contexto do culto público, eu falando aqui para você, ele deseja mais que eu profetize do que eu fale em línguas. Profecia é falar inspirado pelo Senhor. E de fato, no momento da ministração, muitas vezes Deus está usando o ministro para profetizar sem que a gente saiba. Porque profecia é uma palavra inspirada por Deus para edificar, consolar e exortar. Quantas vezes aí você não vê para o culto e faz, rapaz, parece que o ministro estava na minha casa e sabia aquilo que eu precisava ouvir nesse dia. Rapaz, parece que aquele cara sabia o que ia acontecer comigo 3 dias depois. Como é que pode? E nem era uma palavra, ó, isso que eu te digo, mas era Deus inspirando o ministro para falar aquilo que nós precisávamos. E Paulo está dizendo, é melhor que ele profetize dessa maneira do que ele orar em línguas, salvo se ele interpretar. Porque se ele interpretar, vai ser como uma profecia. Ele vai estar falando algo inspirado pelo Senhor. E por isso ele vai dizer que nesse contexto, aquele que profetiza é superior ao que ora em línguas. Amém? No versículo 6, ele diz, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, do que vai adiantar? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muito tipo de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Paulo aqui está destacando a importância das coisas serem compreendidas, amém? De quando alguém estiver falando para outra pessoa, é importante que a outra pessoa entenda o que está sendo falado. Você consegue me entender? E Paulo diz, por isso, progredir nos dons
procurai progredir para a edificação da igreja. Aparentemente, os coríntios gostavam muito de orar em outras línguas e de forma muito, como estou dizendo assim, como se eu estivesse vindo aqui pregar para você e gostasse de passar os 50 minutos aqui orando em línguas, porque, afinal de contas, era uma coisa, convenhamos que é um negócio maravilhoso, né? É um negócio sobrenatural, um negócio, meu Deus. Lá a Bíblia diz lá em Atos capítulo 8, se não me engano é Simão o mágico, quando via que Pedro e João impunham as mãos sobre os irmãos, e eles recebiam o batismo do Espírito Santo e começavam a orar em línguas, ele diz, eu quero isso, quanto é que eu posso pagar para receber essa habilidade aí? E aí Pedro dá até uma repreensão para ele, mas era algo maravilhoso, que brilhava aos olhos. Então os irmãos se reuniam, então no lugar de eu falar uma coisa compreensível, eu vou ficar orando em línguas aqui, porque olha que coisa bonita. Paulo diz, procurar e progredir para a edificação da igreja. Então, aquele que ora, se você está querendo orar público, ore para que possa interpretar. Porque senão não vai ter serventia para o irmão, porque você vai estar edificando só a si mesmo. Versículo 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendicerdes apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da atuação de graça, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Mais uma vez, Paulo aqui está deixando claro qual é o contexto. Eu prefiro falar 5 palavras com entendimento para edificar o outro do que 10.000 palavras em línguas. Para quê? Para edificação do outro. A gente vai ver que o problema não é a gente estar aqui orando em línguas. O problema não é você vir na igreja e orar em línguas. O problema é você querer edificar o outro só orando em línguas. Aí ele diz aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar em línguas, mas também vou orar com entendimento, para que o meu irmão entenda aquilo que eu estou orando. Eita, eu vou cantar em línguas, mas eu também vou cantar com entendimento, para que o meu irmão, porque a gente também canta no Espírito, também. A gente flui e com línguas e salmos. Aí ele diz, mas imagina se eu venho cantar, aí eu estou aqui cantando, e eu passo o período do louvor todo cantando em línguas, aí chega alguém na igreja que não entende, como é que ele vai dizer o amém? Porque eu estou dando bem, graças a Deus. Eu estou louvando a Deus em línguas, uma oração, um cântico inspirado pelo Senhor. Mas aquele que não entende, como é que ele vai dizer? Eita, amém, é verdade. Não, ele não tem como dizer isso. Ele diz, o que é que eu vou fazer? Orarei com o Espírito, porque eu não vou deixar de orar no Espírito, mas eu também vou orar com entendimento. Eu vou cantar no Espírito, mas eu também vou cantar com entendimento. No versículo 20 ele diz, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Eu achei esse versículo fantástico. Ele chama a gente para maturidade. Às vezes as pessoas querem ser muito maduras naquilo que é errado. Rapaz, eu entendo como essas coisas funcionam. Rapaz, o mundo é dos espertos. Seja maduro no entendimento. Quanto à malícia, sejam como crianças mesmo. Não estou dizendo para você ser besta também, mas Paulo está destacando o chamado à maturidade. Ele diz, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porventura, se todos profetizarem e entrar alguém incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Mais uma vez, o que é que Paulo está falando aqui? É do nosso culto público. Está dizendo, se chega alguém, eu estou aqui orando em línguas, e só oro em línguas, alguém pessoa vai chegar aqui e vai dizer, são loucos. Esse negócio é coisa de doido. Mas se eu estou aqui e eu falo inspirado por Deus, os segredos do coração deles são desvendados. E ele reconhece, Deus está no meio deles. É a mesma coisa de orar em línguas, aí ele vai olhar e dizer, rapaz, está doido. Mas eu pego e falo a interpretação dela, e vai dizer, rapaz, Deus está no meio dele mesmo. Achei que era loucura. Mas está dizendo, tem mais proveito para ele isso. Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos?
Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. A interessante é que Paulo destaca aqui que na nossa reunião tem muitas coisas. E ele não diz que é porque tem muitas coisas que a gente não deve fazer nada, não. Ele diz, não, tudo seja feito, mas para edificação. De que forma? No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3. E isto sucessivamente. E haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O que eu quero destacar aqui é que Paulo não está dizendo que não é para orar em línguas. Porque ele diz, fique calado, falando consigo e com Deus. Ficar calado e falar é contraditório, amém? O que Paulo está falando é sobre esse falar público. Se não há quem interprete, se não vai haver a interpretação, então você ora em línguas aqui para com Deus. Então você ora você e Deus. Você entende? Não é diferente de um culto de oração que a gente diz assim, vamos todo mundo orar em línguas. Está todo mundo no seu lugar falando consigo e com Deus. É diferente de eu vir aqui e começar a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Eu estou falando aqui com vocês, amém? Então, nessa situação, se não haver quem interprete, então é melhor ir para o meu canto e ficar calado. E se houver intérprete, que seja um depois do outro. Também não vai vir 3 pessoas para ficar orando em línguas aqui em conjunto para dar a palavra. Não, um depois do outro. Afinal de contas, a língua com a interpretação é como a profecia. No caso, versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier a revelação a outro em que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos compreenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E é interessante aqui que você vê que é praticamente a mesma instrução para a oração em línguas, é a instrução para a profecia, porque mais uma vez aqui a gente está falando de alguém falando para as pessoas. É interessante destacar aqui também que ele diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Existe um controle que a gente pode ter de como as coisas procederem. Você consegue me entender? Deus não é Deus de confusão. Existe a maneira correta, a maneira decente e com ordem de Deus agir. Com qual propósito? Para que todos aprendam e sejam consolados. Mais uma vez, Deus não possui ninguém. Amém? Deus, ele fala ao seu coração. E por isso também é importante a gente julgar tudo aquilo que é falado. Porque Deus fala aos corações e a pessoa inspirada pelo Senhor vai falar. Mas essa inspiração pode vir misturada com alguma coisa, com opinião, com um jeito, e pode alguma coisa ser perdida ou acrescentada. E por isso que Paulo diz, julgar as profecias. Em 1 Tessalonicenses ele diz, julgar as profecias, retenha o que é bom. Você consegue me entender? Você também, já vi gente que fala assim, rapaz, eu ouvi uma profecia e o profeta falou uma coisa além do que devia. Jogo tudo fora. Não, você retém o que é bom, amém? E você também não julga o profeta, você julga a profecia. Amém? Versículo 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Misericórdia. Então, a partir de hoje, queria decretar aqui, hoje dia 4 de abril, brincadeira, de maio, né? Paulo não está proibindo a mulher de falar na igreja, até porque se você for ver no capítulo 11, e a gente não vai entrar em detalhes agora, porque já teve semana passada, mas no capítulo 11, se não falar a memória, no versículo 5, Paulo diz que a mulher, quando for profetizar, que ela use o véu. Aí como é que Paulo diz que a mulher, quando for profetizar na igreja, deveria usar o véu e depois diz que a mulher para ficar calada? Paulo aqui está falando, aí aqui é um contexto mesmo da época, as mulheres não tinham muito acesso à educação quanto os homens tinham naquela época. E algumas pessoas vão até dizer que em muitas religiões que haviam ali em Corinto, as mulheres eram incentivadas a interromper os cultos daquela religião. E ia ficar atrapalhando mesmo o culto. Eram as religiões doidas que havia naquela época, amém? E Paulo está dizendo, no nosso culto, não. No nosso culto, se a mulher tiver alguma dúvida porque não houve a instrução, não vai interromper o culto para falar alguma coisa. Permaneça calada. Quando você chegar em casa, você pergunta ao seu marido, porque o marido possivelmente deve ter tido acesso à educação que ela não teve. Mas o correto não é ela interromper o culto público. O correto é ela interrogar o seu marido no privado. Paulo não está falando que a mulher não pode falar, porque no capítulo 11 ele fala da maneira certa dela se conduzir na hora
da profecia, de ela profetizar. Você consegue me entender? Mais uma vez, qual o contexto aqui? É o culto público, a interrupção, a interrupção do culto público, né? Versículo 36. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Paulo aqui está dizendo como havia essa má organização do fluir dos dons na igreja de Coríntios, e Paulo traz essas correções, esses ajustes. Como ele diz, é assim que a gente procede nas outras igrejas dos santos, de um falar um após o outro. E isso é até interessante destacar, porque isso mostra que aqui os dons não fluíam só na igreja de Coríntios, amém? Paulo está trazendo a forma como eles procedem nas outras igrejas também. Os dons é para a igreja, é para nós. Mas o interessante que eu quero destacar aqui é que Paulo diz, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio exclusivamente para vós outros. Paulo está dizendo, quer dizer, agora, Coríntios, que vocês é que vão determinar a maneira certa de agir, porque vocês vão ser o diferentão de todo mundo, e aí vocês podem interromper o culto, porque vocês querem influir assim? Não. A palavra não veio só para a gente. Se vocês consideram maturo e espiritual, entenda que é mandamento do Senhor. Isso que eu estou falando para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Paulo aqui não traz essas formas para abafar o agir do Espírito Santo. E eu digo mais, não é porque alguém se move de uma maneira ainda de forma imatura que a gente deve dizer, rapaz, as pessoas não sabem se conduzir ainda, então vamos esquecer esse negócio de dons, né? Porque é melhor que fica todo bem organizadozinho. Paulo diz, não, é só entender a forma certa de agir. O que ele quer? Que nós procuremos os dons, que nós profetizemos, falemos inspirados mesmo pelo Senhor, e não proibamos o falar em outras línguas, só que tudo seja feito com ordem e decência. Amém? Queria orar com você. Pai, nós te damos graça, Senhor, por aquilo que a Tua palavra tem para nós, Senhor. Nós, de fato, Pai, queremos andar, Pai, segundo a Sua vontade, Senhor. Eu oro mesmo, Pai, nós desejamos, Pai, os Teus dons no nosso meio, Senhor, as manifestações. Nós desejamos ser esse canal, Pai, progredir para a edificação da igreja, Senhor. Sim, Pai, nós queremos sim edificar a nós mesmos, mas também nós queremos progredir para edificar uns aos outros, Senhor. Pai, que nós possamos crescer nessa vida de amor ao Senhor, Pai, que possamos ser essa expressão mesmo, Pai, do amor, Pai. Sim, Pai, porque o Senhor já derramou esse amor em nossos corações, porque o Senhor, que é o próprio amor, está em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos no Teu Espírito nos conduzindo, Pai, a como proceder em cada momento, em cada situação, para que qualquer um que chegue em nosso meio seja edificado, Senhor, pela Sua palavra, pelo Teu Espírito. Nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você está aqui, você não tem certeza da sua salvação ainda. Gosto de frisar que a salvação, Jesus não veio para nos deixar em dúvida, amém? Ele veio para nos dar a certeza da nossa salvação. Você está aqui no nosso meio e ainda não tomou essa decisão pelo Senhor, a gente quer orar com você. Tem alguém? Todo mundo salvo? Amém. Tem alguém aqui que ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, e a gente está aqui não para lhe proibir de falar, amém? Mas para lhe incentivar, como Paulo diz, meu desejo é que todos orem mesmo em outras línguas. Tem alguém, nosso meio que ainda não é batizado, deseja receber o batismo nessa manhã? Não? Todo mundo cheio? Amém. Alguém está com alguma dor, alguma enfermidade, que é oração para cura? Todo mundo curado, sarado? Amém. Deixa eu ver.